Povo de Deus, estamos começando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no capítulo 17, no módulo 17 do Apocalipse, o juízo sobre o império das trevas. Esta é a parte 4. Nós estávamos colocando o preâmbulo de tudo que vai acontecer a partir do sexto selo. E nós vimos que a abertura do sexto selo marca o dia do Senhor. Ela é a profecia, a abertura do sexto selo fala do sol que se converte em trevas e a lua vermelha. Esse mesmo evento é citado na profecia de Joel, quando do derramamento do Espírito Santo, e também quando Pedro retoma essa profecia em Atos capítulo 2, ele também cita a profecia até chegar na parte em que o sol fica negro e a lua vermelha. Ali é o marco temporal para terminar o derramamento do Espírito Santo para a igreja e para os gentios. Depois nós teremos o Espírito Santo sendo derramado sobre Israel. Nós vamos... Só me dá um tempinho aqui para eu ajeitar uma conexão aqui que caiu. Só um momentinho que eu já estou retornando a conexão. Deixe-me organizar aqui. Ao vivo acontece dessas coisas. Só um momentinho. Ok? Então, observando os marcos proféticos, o que nós temos nos marcos proféticos? Nós temos aqui o período destinado a Israel, a dispensação da igreja, o interstício entre 1948 e o arrebatamento, que é chamado Dias de Noé e de Ló, são os tempos penosos citados pelo apóstolo Paulo, quando ele cita que nos últimos dias os homens serão, e ali ele dá o descritivo da humanidade nesse período. Então ele está falando depois de 1948, antes do arrebatamento da igreja. Depois nós temos o arrebatamento, a abertura dos selos até chegar o sexto selo. Quando chega no sexto selo, o sol se torna negro e a lua toda como sangue. O profeta Joel, ele profetiza e Pedro retoma essa profecia, e o que nós estamos dizendo é o arrebatamento. Vou colocar aqui em verde, o derramamento do Espírito Santo pega toda a era da igreja, o período depois de 1948 até o arrebatamento, e do arrebatamento até chegar os selos, quando da abertura dos selos, o Espírito Santo continua sendo derramado sobre a terra. Então nós temos, olhando pela ótica de João, as coisas que ele viu, as coisas que vai até o arrebatamento, e as coisas que vão vir depois destas, que começa depois do arrebatamento. E esse interstício de tempo entre o arrebatamento e o dia do Senhor, nós temos a abertura dos 7 selos do Apocalipse, marcando o tempo profético.
Para compreender melhor os tempos proféticos, do qual Israel é o marco profético para a igreja, voltemo-nos para o sermão teológico de Jesus. Estão lembrados que quando Jesus senta para falar com os discípulos, já tratamos disso em outros módulos, Jesus ele faz uma declaração das coisas que estão por vir. E ao fazer esta declaração, em Mateus capítulo 24, Jesus ele aponta 3 marcos temporais. Quando nós lemos o texto profético, esse texto em particular, Mateus capítulo 24, o que acontece? Se nós lermos muito rápido, nós vamos passar do ponto. Por que passar do ponto? Porque quando não há marco temporal, a pessoa que lê o texto, ela entende que tudo é uma sequência única de eventos. No entanto, Jesus, ele compassa estes eventos. Ele diz, olha, daqui até aqui é desse jeito. Daqui até aqui é desse jeito. E daqui até ali é de outro jeito. Como é que nós sabemos disso? Observa, Jesus, quando ele é interrogado, os discípulos perguntam, o que será do templo? Então ele diz que o templo será destruído. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas os discípulos perguntam, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Essa tua vinda, ela desdobra em 2 momentos. A vinda invisível de Jesus para levar a igreja e a vinda visível de Jesus para a batalha de Armagedon, a fim de se manifestar a Israel e destruir os ímpios. Então são 2 eventos. Ok. Jesus começa a falar de como será esse caminhar do tempo até que tudo se consuma. E aí ele diz assim, no verso 6, a primeira marcação de tempo ainda não é o fim. De que tempo Jesus está falando? Quando ele diz ainda não é o fim, ele está falando desse período de tempo aqui, ó. O período de tempo que vai do Pentecoste até arrebatamento da igreja. Observa, quando Jesus cita esse tempo, ele diz assim, haverá guerras e rumores de guerras. Se nós considerarmos 1948, Israel se torna nação, antes de 48 tivemos a Segunda Guerra Mundial, antes tivemos a Primeira Guerra Mundial, e ao longo dos séculos nós podemos citar, num dos módulos nós citamos, mais de 10 grandes guerras localizadas, com milhões de mortos ao longo desse período que vai da igreja até o arrebatamento da igreja. O que nós estamos falando? Em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial. Qual era o cenário? Israel espalhada entre as nações, a igreja evangelizando e a guerra acontecendo. Então temos os 3 personagens, a igreja, Israel e as nações. Agora, depois de 1945, o que acontece de diferente? Israel se torna nação, começa êxodo dos judeus vindo para Israel, a igreja continua na terra, o arrebatamento não aconteceu e temos guerras esparsas. Mas por que não poderia haver a Terceira Guerra Mundial? Não há nenhum impedimento. Se houve a primeira, houve a segunda, a igreja estava aqui, Israel estava aqui. Então, pode haver a terceira. Devemos considerar que, diferente de 1945 para trás, Israel agora é uma nação. E isso faz grande diferença no movimento profético. O fato é que, quando Jesus declara ainda não é o fim, ele está dizendo o que ele disse para João, como são as coisas.
retrate as coisas que são. E quais eram as coisas que são? A igreja cruzando os séculos, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, estes fatos são correlatos. Agora, depois que Jesus trava esse tempo, ainda não é o fim, ele vai falar agora de um outro tempo. E ele cita, porém, tudo isso é o princípio das dores. Agora, de que dores ele está falando? Quando vem o arrebatamento da igreja, há um interstício de tempo, um espaço de tempo entre o arrebatamento da igreja e o início do dia do Senhor. Nos estudos de outros intérpretes do Apocalipse, esse período de interstício não é muito claro. Recente, eu olhando um livro que estava retratando o arrebatamento e o que vem depois, ele leva em conta que depois do arrebatamento haverá um tempo para o acordo ser assinado, mas ele não menciona esse tempo. Esse tempo, ele é mencionado em Apocalipse capítulo 12, 2 vezes, tempos e metade de tempo, 1260 dias, e também em Daniel capítulo 12, tempos e metade de tempo. Esse é o período em que os que estavam na igreja e não foram ressuscitados e nem arrebatados, porque não nasceram de novo, se converterão, porque o evangelho será pregado a toda a gente. É o que Jesus diz. Ele diz aqui, este é o princípio de dores. O que vai caracterizar esse tempo? Nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Quando nós falamos de terremotos, muitos que analisam os eventos proféticos, eles dizem assim, olha, Jesus está voltando. Uma das características, ou um dos sinais, são os terremotos. Se a gente olhar no último século, o número de terremotos que aconteceu é sumamente superior ao que foi no passado. Então esse seria um sinal de que Jesus está voltando. Mas aí vem um detalhe. Os terremotos que nós estamos contando como sinais, como sinal para a vinda de Jesus, sinais para a vinda de Jesus, esses terremotos, eles acontecem em grande profundidade. Nós não temos notícia de nenhuma cidade de ser derrubada por causa de um terremoto. Agora, os terremotos que vão acontecer depois do arrebatamento, a magnitude vai ser muito maior. Cidades inteiras vão cair por conta desses terremotos. Então, a magnitude dos terremotos, quando Jesus já diz, haverá terremotos, não se compara aos terremotos que estamos vendo agora. Serão sumamente superiores. E ele fala de fome também. Se nós olharmos para o selo, me parece que o terceiro selo, a fome está sobre a terra. E aí há uma medida de alimento que deve ser dada aos povos. Por quê? Porque vai faltar alimento nesse período. Será um período de grande fome, período de muitas guerras, nações contra as nações, reinos, nação contra nação e reino contra reino. Uma coisa que, para entender essa característica que Jesus diz, ainda não é o fim, haverá guerra, e depois haverá nação contra nação e reino contra reino. O que nós temos que entender é que, por exemplo, você pega a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, não foram envolvidos todos os países do mundo na guerra. Alguns nem participaram dela, outros mandaram soldados, outros nem foram à batalha, ainda que estivesse de um lado ou de outro. Agora, depois do arrebatamento, o mal vai estar livre sobre a terra. Então não é grupo de nação contra grupo de nação, é reino contra reino e nação contra nação. O nível de violência será sumamente superior e equivalente, ou maior talvez, que a violência que havia nos dias de Noé. Então, essa vai ser a situação depois do
por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. De novo, esse período que Jesus está fazendo referência é o período chamado princípio das dores. E Jesus está fazendo referência aqui do amor esfriando, e aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas por que Jesus faz uma ressalva de que aquele que perseverar até o fim será salvo? Porque o arrebatamento, a ressurreição já aconteceu, o arrebatamento já aconteceu, o Espírito Santo continua sendo derramado, as pessoas estão convertendo, mas olhando para o quinto selo, os mortos debaixo do altar, demonstra que todos os que estão se convertendo nesse curto espaço de tempo de 3 anos e meio, eles serão presos, torturados e mortos por amor a Cristo. Por isso ele diz, aquele que perseverar até o fim o quanto? Até o fim da sua vida, porque será tirada a sua vida nesse curto espaço de 3 anos e meio. E aí vem aquilo que muita gente está dizendo, o arrebatamento não aconteceu porque esse sinal não se cumpriu, mas esse sinal se cumprirá depois do arrebatamento e não antes. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Agora Jesus apresenta a terceira marcação de tempo. A segunda marcação de tempo é este período dos selos. É chamado a grande tribulação, é chamado também de princípio das dores. Jesus chama de princípio das dores e lá no Apocalipse capítulo 7, esse tempo é visto como grande tribulação. Esse período dura 3 anos e meio. E aí vem o fim. O fim são as trombetas e as taças. O fim é o dia do Senhor. O fim é a 70ª semana de Daniel. Por isso que quando Jesus fala, então vem o fim, ele já fala da abominação que vai ser colocada quando o pacto entre a besta e Israel for quebrado. Então, este é os tempos vistos sob a ótica de Jesus. Ainda não é o fim, até o arrebatamento, princípio de dores na abertura dos 7 selos, então virá o fim, que é o dia do Senhor. Então nós temos os tempos determinados. Princípio de dores, e aqui a promessa, não podemos nos esquecer, dada à igreja de Filadélfia, te guardarei da hora da provação, e Apocalipse capítulo 7, verso 14, que fala que estes que morreram enquanto os 6 selos estão sendo abertos, são os que estão vindo da grande tribulação. Então, as marcações de tempo no Apocalipse, elas são muito claras, concretas, visíveis, são marcos temporais para que a gente possa se guiar por causa da intensidade dos eventos dentro destes marcos. Então, nós temos um período antes do arrebatamento, ainda não é o fim, e 2 períodos depois do arrebatamento. Princípio de dores, então virá o fim. E observa, lembra que nós comentamos que a batalha de Gog e Magog vai se dar na abertura do 4º selo e vai se estender até a abertura do 6º selo. E Jesus fala desse período como um período de nação contra nação, reino contra reino, e ele fala de fome e terremotos. Aí vem a pergunta, por que razão Gog e Magog vai atacar Israel? Nós sabemos que Deus vai puxá-los como anzol, com anzol. Vai trazê-los contra Israel. E quando eles estiverem para atacar Israel, eles serão derrotados por Deus. Deus vai enviar fogo do céu, os consumirá e livrará Israel, e Israel saberá da intervenção divina. Há muitas formas de enxergar esse evento, e nós vamos entrar mais a fundo quando da abertura dos selos,
Mas o que eu quero colocar aqui é que uma das razões porque a Rússia vai vir contra Israel é que ele será uma das únicas nações que tem alimento. E isto vai ser como ouro naquela época. Por quê? Porque está escrito, haverá fome e terremotos em vários lugares. Então o alimento será escasso. E Israel, nesse período do arrebatamento até o acordo com o anticristo, ele estará gerando muito alimento e isso vai atrair a atenção do mundo. Então, vamos entender agora o que vem depois do arrebatamento. Primeiro, voltando ao Apocalipse capítulo 12, o versículo 10, ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi, pois, expulso o acusador do nosso irmão, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Esse evento é o arrebatamento, Satanás cai na terra, e o que se destaca aqui é que agora chegou a hora do acerto de conta com o mundo ímpio. Agora chegou a hora de retomar a posse da terra. Os mansos herdarão a terra. Então Jesus vai prender Satanás e vai reinar por 1000 anos, e ele vai tomar conta do planeta Terra. Para que chegue esse momento em que Satanás vai ser preso junto com a besta e o falso profeta, esses dois serão lançados de imediato no lago de fogo e enxofre, nós temos 7 selos, Apocalipse capítulo 5, verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro, escrito por dentro e por fora, todos selados com 7 selos. De novo, para a abertura dos selos, a igreja tem que estar no trono de Deus, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. As trombetas. Então vi 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. E lhes foram dados 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, o versículo 2. Taças. Então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, nós temos selos, trombetas e taças. E aqui, uma matemática que é preciso ser feita, mas que poucos têm entendimento dessa situação. Entenda uma coisa. Satanás, ele tem 3 objetivos. O primeiro, se colocar acima de Deus, e esse objetivo se desdobra em 2. Ele quer o poder religioso e ele quer o poder político. A besta é uma confederação de 10 nações que entrega à besta o seu poder. Então ali ele tem o poder político. A besta que vem da terra é o falso profeta. O objetivo do falso profeta é promover a besta para que ela seja adorada pelo mundo. Agora, observe um detalhe. O apóstolo Paulo, ele fala que o homem da perdição, o filho do pecado, que é a besta, vai se levantar contra tudo que é Deus. Ok? Ele vai se levantar contra tudo que representa Deus, contra tudo que é Deus. Ele quer adoração integral para ele. Em Apocalipse, no capítulo 17, nós encontramos uma mulher prostituta, uma meretriz, que é a falsa religião. Esta falsa religião,
ela é pintada, retratada, desenhada em Apocalipse no capítulo 13, quando diz que o retrato desta falsa religião, ele tem a aparência de cordeiro, mas ele fala como dragão. Para nós entendermos este cenário, nós temos que entender que quando Jesus fala das parábolas à igreja cruzando os séculos, ele fala que o joio e o trigo conviverão no mesmo espaço. Nós estamos falando do ambiente religioso. Nós estamos falando que dentro do ambiente religioso há os verdadeiros cristãos, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador e nasceram de novo, e há aqueles que professam a fé, mas não passaram pela regeneração. Ok? Estes que professam a fé e não passaram pela regeneração é a meretriz, é a falsa igreja. Ela tem a aparência do cordeiro, mas fala como dragão. Ela parece, mas não é a igreja de Cristo. Esta igreja é a meretriz. Esta igreja vai trazer adoração à besta. E a besta vai receber essa adoração. Só que há uma contradição. Qual é a contradição? Essa meretriz se parece com o cordeiro. E a besta não vai aceitar essa semelhança. É por isto que quando nós falamos do tempo, dos selos, das trombetas e das taças, nós encontramos um período de 10,5 anos. Se nós considerarmos 10,5 anos, ele é a soma de 3, 1/2 ano, 3, 1/2 ano, 3, 1/2 ano. 3 anos e meio, 3 anos e meio dá 7, 3 anos e meio dá 10 anos e meio. Ok? Observa um detalhe. Se eu contar esses dois tempos aqui, eu chego a 7 anos. Se eu contar esses dois tempos aqui, eu chego a 7 anos. E esse tempo aqui é um tempo comum entre os dois de 3 anos e meio. Se nós contarmos que o acordo do anticristo está assinado antes de começar a tocar as trombetas, significa que nesse metade de tempo a abominação será colocada no tempo de Israel. Por que é importante? Aqui, 7 mais 7 é 14. Mas o tempo aqui é 10 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7 anos. 3 anos no interstício, na metade aqui, 3 anos e meio, 7 anos e 3, 10 anos e meio. 3 mais 3, 3,5, 3,5 dá 7, 3,5, 3,5 dá 7. O que nós estamos falando? Esse primeiro período de 3 anos e meio, de 7 anos, será o juízo sobre a religião. E esse período, que é a 70ª semana de Daniel, será um juízo sobre a política. Agora a gente entende por que no Apocalipse 17, 18 fala caiu a Babilônia antes de chegar a batalha de Armagedon. Porque a própria besta vai se voltar contra a igreja iníqua, porque ele vai destruir, ou é a intenção dele, destruir todos os requisitos da presença de Deus na terra. E mesmo a igreja iníqua carrega a imagem de Cristo, porque ela se parece com um cordeiro, mas fala como dragão. Por isso haverá esse juízo. Agora volte um pouco. Quando nós olhamos o período de 2000 anos da história da igreja,
nós temos um período intermediário chamado Idade das Trevas. Naquela época, Idade das Trevas, aquela igreja que parece com o cordeiro, mas fala como o dragão, perseguiu os verdadeiros cristãos. E nós tivemos as inquisições, nós tivemos as cruzadas. E se nós olharmos as inquisições e as cruzadas, aqueles que a promoveram continuam no bem bom. Nunca foram questionados. Vejam cá, veja a diferença. Quando na Segunda Guerra Mundial ela terminou, Hitler morreu, ficaram os seus generais. Eles foram caçados por anos para ser levados ao tribunal e eles foram julgados por aquilo que eles fizeram na guerra. Agora, esse período da Idade das Trevas, o que aconteceu ali, nunca houve juízo, nunca houve julgamento, nunca houve um acerto de conta. Esse acerto de conta vai ser dado depois do arrebatamento, nos 7 primeiros anos depois do arrebatamento. É por isso que nós encontramos a Babilônia caindo no capítulo 18 do Apocalipse, antes da volta de Jesus. Por quê? Porque ainda que Deus esteja executando juízos, Satanás também estará trabalhando contra para destruir tudo aquilo que representa Deus. Então, em Apocalipse, por exemplo, capítulo 14, verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. E olha só, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Lembra de Jezabel? Esta mulher é a Jezabel que ensinou os filhos de Deus a prostituição e também a idolatria. E aqui está ela na sua força máxima, agora caiu a grande Babilônia. E ao final, que é o período do julgamento político, vai ser preso Satanás, a besta e o falso profeta. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, levava a humanidade a adorar esta besta. Então, os juízos de Deus são selos, trombetas e taças, eles são crescentes de grande severidade e caindo cada vez com intervalos menores. Este é o cenário que nós encontramos no Apocalipse. Então, nós já demonstramos as várias maneiras de enxergarmos os marcos temporais e agora vamos olhar para o mundo político, porque até agora nós falamos muito do ambiente religioso. A besta escarlate e do mar, da besta do mar, nós vamos olhar da besta escarlate até chegar à besta do mar. Depois nós vamos falar da besta do mar até chegar à besta e vamos falar do domínio das trevas. Primeiro, vamos na transição entre a besta escarlate e a besta do mar. Em Apocalipse, no capítulo 17, o versículo 3, nós lemos: transportou-me, quer dizer, João foi transportado em espírito a um deserto, e ele viu montado numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta de 7 cabeças e 10 chifres, lembra que Satanás ele tem o objetivo do poder político e do poder religioso. Lá no Apocalipse, capítulo 17, quando estas 7 cabeças são retratadas, João as caracteriza da seguinte forma: 5 caíram, uma existe e a outra virá,
e quando ela vier, convém que dure pouco tempo. 5 caíram na época de João, e uma existe. Quando João recebeu a palavra profética, ele estava no Império Romano. 5 caíram. Quais foram os impérios que caíram antes do Império Romano? Anterior a Roma, a Grécia. Anterior à Grécia, Medo-Pérsia. Anterior ao Medo-Pérsia, a Babilônia. Anterior à Babilônia, a Assíria. Anterior à Síria, o Egito. 5 nações caíram. Uma existe, Roma. E a outra virá, que é Roma, no formato de 10 nações. Então, esses 10 chifres, se nós compararmos, olha só, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, fala de outra besta, não é a besta escarlate. Vi emergir do mar uma besta, e olha como ela é caracterizada. 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmias. Observa que há uma inversão de polo. Na besta escarlate, primeiro 7 cabeças e depois 10 chifres. No caso da besta do mar, primeiro 10 chifres e depois 7 cabeças. Por quê? Porque na besta escarlate, nós estamos falando da história desde o início da formação do povo judeu até Roma, no segundo estágio. No primeiro estágio, se nós considerarmos até o fim do Império Romano. O segundo estágio, ele já vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Essa formação começa antes. Ela já está acontecendo no nosso período de tempo da história. Mas a segunda parte é a besta do mar, ela já vem com 10 nações. Então, a história estava sendo conduzida entre impérios, 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 e quando chega nesse período histórico que nós estamos vivendo, as nações se formam em blocos de nações, e provavelmente nesse período nós teremos 10 blocos de nações sobre a terra. Esta besta do Apocalipse, ela era semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esta besta que vem do mar, ela é ao mesmo tempo um sistema que gera um homem. Este homem, ele será identificado como aquele que vai receber a autonomia sobre 10 nações neste período de tempo. Por isso que em Apocalipse, capítulo 17, verso 12 e 13, Ferreira, seja bem-vindo. No capítulo 17 de Apocalipse 12 e 13, diz assim: 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem esses o mesmo pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Vamos entender a história. Quando João está tendo a visão da besta escarlate, ele está vendo o período histórico, desde a formação do Estado de Israel até o arrebatamento da igreja. Mas ele viu a besta escarlate com 10 chifres. E aí fica a questão: se eles são 5 reis que já caíram, um está de pé e o outro está vindo, se o que está de pé é o Império Romano, quando João estava tendo a revelação, a partir de João, para trás, caíram a Grécia, a Medo-Pérsia, a Babilônia, a Síria e o Egito. Então, 5 caíram.
Aí quando João chega no Império Romano, ele fala, ué, mas por que então a besta escarlate está com 10 chifres? Aí vem o Apocalipse 17 e explica. Esses 10 chifres é uma projeção da condução da história mundial, quando será formado 10 blocos de nações, e essas nações vão entregar a sua autoridade à besta. Então você percebe como, Dolores, seja bem-vinda, você percebe como a palavra profética ela é muito detalhada para colocar os elementos, e por meio desses elementos nós podemos conhecer os períodos históricos. Então, a história mundial está culminando na formação de 10 blocos de nações, e quando passar o arrebatamento, essas 10 nações vão entregar o seu poder à besta, e esse poder que eles entregam à besta, ao mesmo tempo, é o poder do dragão, o trono do dragão e a autoridade do dragão. Se a besta executar o seu intento e liquidar o Estado de Israel, a Terra, o planeta Terra, Deus perde a batalha e o planeta Terra se torna de Satanás. Então, ali está o drama desta batalha. Agora, 10 reis oferecem autoridade à besta. Agora, observa, quem é esta besta? Esta besta é um homem. Por que ele é um homem? De novo, Satanás quer imitar a Deus. Ponto. Satanás quer se colocar no lugar acima de Deus. Deus se apresenta de acordo com, ele se manifesta por meio da Trindade. Na Trindade, nós temos Deus o Pai no trono, nós temos Jesus, o Filho do Homem, ao lado de Deus no trono, e nós temos 7 espíritos que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espíritos que são o Espírito de Deus. O diabo, ele vai imitar Deus. Então, ele fica nos lugares celestiais, no seu trono, no invisível, mas ele precisa de um homem na terra para assumir o papel equivalente a Jesus Cristo. E ele precisa de um outro que é a besta, é o falso profeta, para fazer o papel do Espírito Santo. Então ele precisa de 3 entidades. Ele próprio, o dragão, o homem e um falso profeta. Esse homem é chamado por Paulo de o homem da perdição, o filho do pecado. Agora, observa um detalhe. Quando nós falamos desse homem, o homem da perdição e o filho do pecado, é um homem que vai fazer um pacto maligno de entregar a sua alma inteira para o diabo. E em que momento isso vai se dar? Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Era um sistema de 10 nações, mas um homem se sobressai dentre elas. Na verdade, ele é um 13º homem, 11º homem, porque 3 reis vão cair, 7 ficam, e vai aparecer um que é um chifre no meio deles, que vai reinar. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e essa besta agora é um homem. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, todas as nações estão entregando a ela o seu poder. Então, estão entregando a esse homem o seu poder. E foi-lhe dada a essa besta
boca para proferir arrogância e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. De novo, esse período chamado a Grande Tribulação. Ela vai ter liberdade para agir. Por que lhe foi dada autoridade para agir nesse período? Porque ela só vai assinar o acordo com Israel depois de 3 anos e meio, quando começa o dia do Senhor. Mas para perseguir os santos, ela tem que ter autoridade. E essa autoridade é concedida em Apocalipse capítulo 13, o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, esta besta, ela tem autonomia sobre o mundo inteiro. Detalhe, lembra que Jesus falou do princípio das dores, de quem perseverar até o fim será salvo. Olha aqui por que tem que perseverar. Porque a besta recebeu autoridade contra os santos para os vencer. É por isso que quem receber Jesus como Salvador, depois do arrebatamento, antes do dia do Senhor, todos eles serão mortos, porque a besta tem autoridade para matá-los. Então, a besta do mar entrega o poder à besta. Voltando, a besta escarlate entrega poder à besta do mar. A besta do mar entrega poder à besta. A besta escarlate é a história mundial, desde Israel até o arrebatamento. A besta do mar é a história, começa antes do arrebatamento, continua até Jesus voltar na batalha de Amargedon. Então nós estamos com, veio pois o Cordeiro, ele toma o livro, agora vamos ter a transição entre 7 reis e 10 chifres. Nós já falamos sobre isso, mas agora citando o texto. Apocalipse capítulo 17, o versículo 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, os quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. Então o que nós temos? Nós temos aqui as visões do rei Nabucodonosor e as visões de Daniel, sendo que 2 reinos é anterior às visões do rei da Babilônia e de Daniel. Então são 7 cabeças: o Egito, a Síria, a Assíria, a Babilônia, o Medo-Pérsia, a Grécia, Roma no primeiro estágio, Roma no segundo estágio. Egito e Assíria antecede a Babilônia. Visão do rei, visão de Daniel. Babilônia, o rei viu como estátua com cabeça de ouro. Daniel viu a Babilônia como um leão. Medo-Pérsia, o rei viu como peito de prata e Daniel como um urso e um carneiro. Medo-Persa. A Grécia, o rei viu como cobre, a estátua como cobre, e Daniel viu como leopardo e também como o bode. É que Daniel teve 2 momentos de visões. No primeiro ele viu leão, urso e leopardo, e depois ele viu carneiro e bode, retratando Medo-Pérsia e Grécia. E aí, quando o rei aparece com as 10 nações, ele viu primeiro o ferro, e depois ele viu o ferro misturado com barro, e a mistura do ferro misturado com barro é o momento em que a besta entrega sua alma ao grande dragão e forma essa aliança maligna. Daniel retratou essa última, Roma nas 2 fases como sendo um animal terrível. Então, esta besta que emerge do mar
quando diz que ela tem aparência de leão, urso e leopardo, está dizendo que ela recebe da cultura da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia para poder dominar as nações e entregar o governo à besta. E Lucas capítulo 21, verso 24 diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisado por eles. Por eles quem? Pelos gentios. Lembra que na metade da 70ª semana de Daniel, a besta coloca uma abominação no templo de Israel, e ali ele abre caminho para a batalha de Armagedon, Jerusalém sendo pisada pelos gentios. Então nós tivemos o livro de Daniel, e vamos fazer um comparativo agora entre o livro de Daniel e o Apocalipse, e a visão do rei da Babilônia, e depois a visão a visão de Daniel. Nós estamos aqui retratando os reinos gentílicos. Daniel, em Daniel capítulo 2, verso 36, 37, ele fala para o rei Nabucodonosor: tu, ó rei, rei dos reis, tu és o cabeça de ouro. Então, a primeira estátua que ele viu foi a cabeça de ouro, que é a Babilônia, que representa dignidade e da realeza. A palavra do rei era lei. Depois, Daniel, ele tem a visão do carneiro com 2 chifres e do bode com 4 chifres. O carneiro de 2 chifres representa Medo-Persa, 2 nações. E o bode com 4 chifres representa a Grécia, que depois foi dividida entre a Macedônia, a Trácia e a Ásia Menor, o Egito e a Síria. O Medo-Persa, representado pela prata na visão do rei, ela tem como mote o domínio da lei e da ordem. Essa foi o ensino transmitido a partir do Império Medo-Persa. E a Grécia ela é vista como traiçoeira e ágil. O imperador Alexandre o Grande, em poucos anos, dominou o mundo inteiro. Foi muito rápido o domínio dele. E aí Daniel capítulo 8, versículo 20, ele fala: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. E o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então Daniel, ele retrata essas nações proféticas com muito detalhe. E aí nós temos a estátua do rei da Babilônia: ouro, Babilônia; prata, Medo-Persa; cobre, Grécia; ferro, Roma; ferro e barro, aquele animal estranho, mas vem a pedra e bate no pé e destrói a estátua inteira, porque a história vai canalizar para encontrar com Jesus na batalha de Armagedon, o momento do acerto de conta. E na visão de Daniel, ele viu o leão. O primeiro era como leão, depois ele continua olhando e aparece como urso, que é a Medo-Persa, e depois ele continua olhando e aparece semelhante ao leopardo, que é a Grécia, e ele continua olhando e ele vê um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, e ao final tinha 10 chifres. Então é Roma no primeiro estágio e Roma no segundo estágio. Com isso, nós estamos terminando esta live aqui. Nós vamos continuar ainda com a parte 5
retratando, dando esse overview desse período sob diferentes óticas, porque é muito extenso o volume de informações que nós temos sobrepondo nesse período da história humana. Foi muito bom ter você aqui, Ferreira, Dolores. Que o Senhor, que nós possamos nos encontrar amanhã às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir. E eu convido você a fazer parte dessa comunidade, me ajudando a levar essa mensagem mais longe. Se você se juntar a mim, ganharemos maior relevância e poderemos ir mais longe com a sua ajuda. Pode também encaminhar esse vídeo aos seus amigos, porque se despertarmos o povo de Deus, o próprio Cristo esclarecerá a sua igreja. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e o